Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 31 de maio, o último dia deste mês de maio, com um planejamento assim bem complexo, porque nós temos a final da Europa League entre Sevilha e Roma. Sevilha com 6 títulos na competição. A Roma já foi vice-campeã, nunca venceu a Europa League, atual campeã da Conference League, e tem um trunfo que se chama Mourinho. E também vamos ter o início da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever aqui para ajudar a gente a continuar crescendo nessa plataforma. Antes de começar o nosso planejamento de trabalho dessa quarta-feira, vamos fazer uma recapitulação sempre que possível. Vocês me deram um feedback, acharam legal, sempre que possível. Em relação ao horário de gravação, principalmente também, eu vou comentar sobre os jogos que a gente planejou aqui, tá? Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, a gente já tinha feito esse planejamento, a gente falou sobre o Copenhague, sobre o Nordsjælland, sobre o Bodo Glimt, e olha só, o Copenhague venceu o seu jogo contra o Viborg, não era um jogo fácil, a gente tinha comentado sobre isso, o Viborg tinha vencido o Copenhague em algumas situações, e o Copenhague venceu, mesmo assim, o jogo, e o Copenhague assumiu a liderança isolada e agora praticamente é o campeão, porque nós tivemos o Nordsjælland, que é esse cara aqui, ó, tomando uma goleada para o Brøndby. Faltando apenas uma rodada, deixa eu confirmar aqui, os próximos jogos, Nordsjælland, falta apenas uma rodada, o Nordsjælland vai pegar o Viborg, não existe mais a possibilidade do time do Nordsjælland alcançar o Copenhague. Copenhague abriu 4 pontos de vantagem, só faltando uma rodada, então Copenhague campeão da Dinamarca. Falamos sobre o Bodo Glimt contra o Viking, também era um jogo, entre aspas, difícil, um jogo que indicava gols, 5-1 para o Bodo Glimt para essa pausa europeia, para quem não faz o campeonato norueguês, eu acho que é muito interessante você adicionar o Bodo Glimt à sua cartela de trabalho, seja você um trader, um punter, é um time que cede oportunidade para os adversários, mas é um time muito forte ofensivamente, que cria muito, tá? Muito forte mesmo. Gosto muito de acompanhar o Bodo Glimt. Outro time que foi muito bem, a gente já imaginava isso, é o Molde. Não tá tão bem assim na classificação, mas dentro de casa, 3 vitórias em 5 jogos, 14 gols marcados. Pegou um adversário muito acessível, que é o Sandefjord, e deu um cacete. Também acho interessante para essa pausa europeia você adicionar o Molde às suas opções de trabalho. Outro jogo que a gente comentou foi Young Boys e o Intertour. Lembra da possibilidade do Young Boys se despedir da torcida? Algumas pessoas comentaram, nada a ver isso daí. Por quê? Porque o Feyenoord acabou perdendo para a equipe do Vitesse. Só que, cara, o Feyenoord amassou o Vitesse o restante do jogo inteiro. A gente teve a situação, por exemplo, do Arsenal se despedindo da torcida com goleada, o Barcelona se despedindo da torcida e do Camp Nou. O Camp Nou vai passar por uma reforma agora de quase 2 anos ou mais de 2 anos. Vai virar um estádio assim, sei lá, de altíssimo nível daqui a 2 anos. E o Barcelona vai passar a jogar no Estádio Olímpico, então houve também uma despedida do estádio. O Barcelona venceu. E esse aqui, que eu acho que foram os que a gente comentou. Feyenoord, Arsenal, Barcelona e Young Boys, era esse tipo de cenário que eu imaginava. Young Boys começou vencendo, tomou um empate e depois fez um no final. Dominou, pelo visto, o jogo inteiro, quase 75% de posse de bola. O Intertour, que tem uma péssima campanha fora de casa, não resistiu. Acho que dos jogos que a gente tinha comentado era isso, ainda não começou o jogo do Breidablik e também ainda não começou o jogo do Vikingur Reykjavik, tá bom? Então agora sim, vamos à nossa análise para essa final da Europa League, um jogo muito complexo que coloca frente a frente o Sevilha, um dos maiores campeões da Europa League, nunca perdeu uma final, pelo que eu me lembre. Sevilha sempre que chegou na final venceu, e a Roma já perdeu uma final uma vez, se eu não estou enganado, para o Liverpool, na temporada 83, 84, se eu não estou enganado. Foi finalista também da Liga dos Campeões, 90-91, o ano que eu nasci, 91, e não conseguiu vencer a Internazionale de Milão no placar agregado, era jogo ida e volta, se eu não me engano. Então, nós temos uma equipe que nunca perdeu uma final contra um treinador que nunca perdeu uma final europeia. Isso aqui é engraçado, porque o Mourinho, eu não vou me lembrar de cabeça, eu tenho alguns lapsos de memória, mas eu tenho ideia de que o Mourinho, ele foi campeão
todas as vezes que disputou uma final europeia. Ele ganhou a Europa League com o Porto, com o United, a Liga dos Campeões com a Inter, com o Porto e a Conference League com a Roma. São 5 finais e 5 títulos. Então é um jogo muito complexo de se analisar, sendo bem sincero com você. Porém, tentaremos, tá? Prometo que tentaremos. Para começo de conversa, não temos favoritismo. O mercado ele cede um pouco para o lado do Sevilha, por conta talvez do histórico, mas respeita muito a equipe da Roma, pelo fato da Roma ter sido campeã da Conference League agora recentemente, né, na temporada passada contra o Feyenoord. Jogo que terminou 1-0. E aqui por si só eu já venho com uma expectativa de jogo truncado, de jogo com, pelo menos até que se prove o contrário, um jogo tendendo a poucos gols. Um jogo talvez decidido nas bolas aéreas. Eu já vou mostrar para vocês os fundamentos das duas equipes em relação a isso. Mas um jogo muito complexo, muito estudado, que começará a ser decidido pela defesa, pelas duas defesas. Não acho que esse jogo será decidido pelos ataques. Até porque, sinceramente, não acho que Roma e Sevilha tenham grandes atacantes, têm grandes renomes que possam fazer tanta diferença assim. Tem alguns nomes interessantes, mas não são aqueles jogadores top, estrela. Aí foi uma crítica minha com a Roma essa temporada. Poderia ter trago alguns jogadores mais decisivos. Eu tinha uma expectativa muito maior com o Belotti, que veio do Torino e acabou não vingando tanto. E o Dybala menos lesão. Isso aí é preciso realmente tirar o chapéu. O Dybala tem se cuidado um pouco mais, tem lesionado menos, acrescentou muito na equipe. Teve o retorno do Spinazzola, lateral esquerdo, no meio ali para o final da temporada. Mesmo assim, não consegue fazer uma temporada tão boa como fez quando foi campeão da Euro com a Itália. E o Sevilha tem vários jogadores de renome, mas não são assim, né, top artilheiros e tudo mais. Então acho que esse jogo começa a ser decidido na defesa. É um jogo extremamente difícil de precificar alguma coisa. Vamos falar de números? Decepção do Sevilha na La Liga, decepção da Roma na Série A italiana. Eu tenho um Sevilha dentro de casa na La Liga que tem a 17ª melhor campanha. Uma equipe que só não disputou para cair até o final porque houve a saída do Sampaoli, trocou o treinador, aí ele começou a melhorar, porque senão estava disputando rebaixamento até agora, né? Se eu não me engano, o Sevilha ainda tem chance de ir para a Conference League, mas foi uma temporada muito abaixo do Sevilha, não conseguiu vencer, não chegou nem a 40% de vitória dentro de casa, foi o primeiro a marcar em quase 50%, tudo bem, falhou em marcar pouco, mas é uma equipe que sofreu muito gol, sofreu mais gol do que marcou. A Roma também não passou de 40% de vitória, mesma coisa em relação a ser a primeira a marcar, números muito parecidos, né? Esse aqui é a Roma fora de casa, e a Roma periga não, né? A Roma tem grande chance de não ir à Liga dos Campeões. É muito provável que a Roma vá para a Europa League novamente. Mas o título dessa partida dará a vaga na Liga dos Campeões. Por isso, é uma partida que vale ainda mais, porque o Sevilha não vai conseguir nem vir para a Europa League e nem ir para a Champions League. Ele tem a chance de ir para a Conference, se não vencer esse jogo. A Roma, a situação da Roma era ainda, né, mais complicada, porque a Roma vem subindo degraus. Foi campeão da Conference, se classificou para a Europa League, chega na final da Europa League com a expectativa de ir para Champions League via título, porque na Série A italiana foi uma decepção, chegou a perigar ali disputar título com o Napoli, em algum momento da temporada foi caindo, teve a Conference ali, a Europa League para poder manejar junto também e acabou ficando de fora, e nesse momento corre o risco em algumas situações ali de ficar de fora, talvez até da Europa League e passar para a Conference, mas agora com a perda de pontos da Juventus, talvez a Roma se estabilize ali na área de Europa League. Dito isso, nós temos um jogo extremamente decisivo que vale temporada, porque a quantidade de dinheiro que entra nos cofres da equipe quando ela se classifica para a Liga dos Campeões é muito, muito significativo. Tem bônus de vitória, tem não é só a questão da participação, classificação para a próxima fase. Então faz muita diferença. Esse jogo ele vai valer muito. Por isso que eu acho que ele vai ser primeiro moldado na defesa. Ninguém quer perder. Antes de querer vencer, tá bom? Tem uma grande chance de ser um jogo muito truncado. Primeiro tempo, não consigo ver nenhuma superioridade. Isso aqui eu tô analisando jogos de Série A, níveis de confrontos diferentes da La Liga, mas, né, top ligas ali, top 5 ligas do mundo, tá bom? Nenhuma discrepância também no segundo tempo. Números assim em relação a gols marcados, vitórias muito parecido. E aqui eu acho que é um quesito que pode definir esse jogo. Um jogo muito truncado, com umas situações de paralisação de falta toda hora, eu tenho muita bola ou a possibilidade de bola sendo alçada na área. Eu tenho tanto o Sevilha
quanto a Roma, tendo excelentes números de bola parada. São 10 gols de cabeça para o Sevilha, 11 para a Roma e 7 gols de escanteio para cada lado. Só que defensivamente falando, o Sevilha sofreu um pouco mais. Foram 7 gols sofridos contra 3 da Roma. A Roma tem, e isso aí não é de hoje que a gente sabe, né? A Roma tem uma bola parada muito, muito forte, principalmente com os seus zagueiros, tá? Finalizações de fora da área. Já que eu tenho provavelmente uma defesa bem postada, o chute de fora da área pode ser interessante. A Roma marcou 9 gols de fora da área, Sevilha 5. O Sevilha sofreu 9 gols de fora da área, a Roma 5. Então leve superioridade para a Roma também, mas é difícil da gente prever. Se você é trader assim como eu não consigo criar nenhum viés na sua cabeça e nem na minha. É muito difícil, é um jogo completamente pro live, vir para trabalhar correção de preço, né, esperar o mercado se decidir mediante o que está se passando na partida, para você tomar um lado, seja a favor de uma equipe que está muito bem ou contra uma equipe que está muito mal, mas é provável que a gente tenha troca de superioridade, né? Momento bom do Sevilha, momento bom da Roma, se essa troca de superioridade for muito intensa, muito rápida, pode ser um jogo de difícil trabalho, pode ser um jogo para você ficar de fora, tá? Não cria viés, vem esperando primeiro uma boa leitura. Se você é punter, cara, é um jogo que talvez seria interessante você trabalhar no live, talvez não seja o seu estilo, mas talvez seja interessante você trabalhar, dá essa chance para você, assiste um pouquinho do jogo, sei lá, nem que seja 20, 25 minutos do primeiro tempo, entende qual é o comportamento das duas equipes, a parte tática, entender sobre o futebol, sobre o jogo é importante também para tomar esse tipo de decisão, porque você se apegar ao fato do Sevilha nunca ter perdido uma final e se enviesar para o lado do Sevilha, você está ignorando o que a Roma já fez com o Mourinho. E a Roma é cascuda, ela vai entender o que o Mourinho vai dizer, ela vai acoplar a ideia do Mourinho de defesa, e o Mourinho é um cara que vence principalmente defensivamente falando. Primeiro ele pensa na defesa, depois no ataque. Um cara calmo, sabe o que fazer. Cara, quando os jogadores compram a ideia, ferrou. Então eu não posso só comprar o lado do Sevilha imbatível em finais de Europa League. É um jogo difícil, tá? Pra mim, é um jogo pra live. Então eu gosto muito de pensar em você assistindo um pouco do jogo para depois tomar a sua decisão. Vale um empate anula ou um dupla chance mediante o que você tá vendo no jogo. Pô, vi 25 minutos, Sevilha tá muito bem, confio. Gosto do dupla chance no Sevilha. Gosto de um dupla chance na Roma, se você estiver vendo a Roma superior. Por quê? Porque são odds mais altas. Pode valer, pode ser interessante. Se você tá pensando em gols, eu não gosto de pensar em gols por aqui. Olha onde está o over 1,5. 1,50. Quando a gente tem o over 1,5 e 1,50, o mercado já não tá esperando gols. É só a gente olhar pro 3,5. 3,5 tá 1,17. Então é só você fazer o papel invertido. Lembra quando a gente aciona ligas da segunda divisão da Holanda, que a gente vê, ou a segunda divisão da Alemanha, que terminou agora, que a gente vê o over 1,5 a 1,15, 1,17, o mercado acredita muito no over 1,5. Nesse caso aqui, são cotações do under 3,5, ou seja, o mercado não acredita em gols. E a única forma desse jogo, com essas características das duas equipes, tá? Ficar um jogo para over 3,5, cara, teria que ser assim, uma Roma abrindo 2-0 e tendo muito espaço para contra-atacar, ou um Sevilha abrindo 2-0 cedo e tendo muito espaço para contra-atacar. Porque aí sim o outro time ia se expor, e aí mesmo que o time que esteja vencendo não queira, ele vai falar, pô, mas peraí, tem um corredor para contra-atacar que eu não vou ficar atrás. E isso aí você só vai conseguir enxergar no live. Se eu chegar aqui no pré-live para você e falar para você apostar no over 3,5, eu tô maluco. No pré-live eu tô maluco. Eu preciso primeiro de um indicativo. A mesma coisa pro over 1,5. Ah, eu vou no over 1,5 porque a odd tá boa. Calma. É um jogo que fede a 0-0 ou 1-0, tá? É um jogo que fede a 0-0. Se eu tivesse que apostar, para mim, 3 resultados muito plausíveis por aqui. 0-0, 1-0 ou 1-1. Porque são equipes que primeiro se moldam defensivamente, que tem ótimas bolas aéreas, que pode ser um gol de bola aérea, mas é muito difícil. Então não vou te indicar nada pré-live. Pô, então você falou isso o tempo todo para falar que não vai me indicar nada? Foi. Mas é pro seu bem. É para tentar tirar algum viés que você tem. Porque esse jogo vai ser decidido no live. Você vai, por exemplo, você tem um over 1,5 a 1,50. Tá boa a odd? Pô, tá boa a odd pela métrica das médias que a gente costuma trabalhar. Mas se você puder esperar no ao vivo uma Roma ou um Sevilha fazer o primeiro gol e esperar que a equipe que tá atrás do placar se exponha, você vai ter também uma odd do over 1,5, que vai ser a mesma coisa, né? O jogo vai estar 1-0, podendo de novo bater 1,50, quase 2 no final do jogo, e aí você pode procurar uma exposição dessa equipe que tá perdendo para te dar um indicativo de entrada, entendeu? É muito mais fácil, você vai buscar mais um gol, tendo um cenário te mostrando que ele pode sair de maneira eminente. Eu gosto, tá? Então, gosto de, se for para trabalhar gols no live, gosto de pensar em pegar mais um gol, se o jogo já tiver 1-0 e essa equipe que esteja atrás do placar também esteja se expondo muito. Muito difícil.
tá? Eu não tenho torcida nem expectativa para nenhum dos dois lados, eu só digo que eu não me surpreenderia, independente que ele fosse o campeão, e vale vaga na Liga dos Campeões. Isso aqui vale muito, por isso que eu acho que tende a ser um jogo empatado ou um jogo com poucos gols, porque antes de querer vencer, ninguém quer perder, tá bom? Muito cuidado com o viés, jogo cascudo. Agora vamos falar da Copa do Brasil e aqui eu já te peço para deixar o teu clubismo de lado, tá? Não importa o seu clubismo aqui, nem o meu, vamos tentar manter a nossa cabeça focada nos cenários mais plausíveis. Fortaleza recebe o Palmeiras dentro de casa, onde ele é muito forte, já vou mostrar para vocês, pelo menos as métricas do Brasileirão, precisando reverter um resultado complicadíssimo. Eu me lembro do Fortaleza jogando com um resultado mais ou menos assim na Copa do Brasil, onde o Galo foi campeão. Vocês vão lembrar. Se eu não me engano, o Galo também tinha vencido por 3-0 no jogo de ida, no Mineirão, acho. Deve ter sido no Mineirão, não sei se foi no Horto. E na volta, o Fortaleza precisava vencer e acabou perdendo, se eu não estou enganado. Então a gente tem a tendência de pensar o seguinte: se o Palmeiras já venceu o primeiro jogo por 3-0, ele não precisa vencer o segundo jogo. Ele pode perder por até 2-0. Porém, é uma análise mais rasa, porque se você pegar o histórico, quem tem que se expor de uma maneira, né, vamos dizer assim, desesperadora é o Fortaleza. E você se expor de uma maneira desesperada e talvez até desorganizada, porque, pensa bem, não é tirar uma vantagem de 1 gol ou de 2 gols, é tirar uma vantagem ou uma desvantagem de 3 gols. Então, para você fazer 3 gols em 90 minutos, você precisa se expor desde o apito inicial. E essa exposição com ansiedade e nervosismo costuma gerar espaço. E o time do Palmeiras, ele é muito cascudo e cascudo o suficiente para saber, copeiro o suficiente para saber que não dá para achar que esse jogo já tá ganho. Então, os caras vão entrar muito concentrados, sabendo provavelmente explorar os espaços que o Fortaleza vai dar. Por isso que eu acho que é um jogo para gols. Eu vou trazer até aqui os números por enquanto do brasileiro. Palmeiras jogou 4 vezes fora de casa, venceu apenas 1 fora de casa, né? Campanhas aqui, ainda é o terceiro colocado, tem poucas vitórias e tudo mais, acabou de empatar com o Galo no Mineirão, mas mesmo assim é nivelado por baixo a campanha fora de casa. Isso aí em todos os lugares do mundo a gente já sabe disso. Fortaleza venceu 2 de 4 partidas, 50%, média de 2 pontos por jogo. Bom ataque, um ataque muito parecido com o do Palmeiras, defesa também muito parecida, nenhuma das duas equipes destaca tanto no primeiro tempo. Já o Palmeiras tem números muito fortes no segundo, poucas situações de bola parada ainda, tá? Estamos no início do campeonato, mas é difícil já número aqui, né? Porque qualquer coisa relacionada a número vai levar a gente para um cenário diferente do nervosismo e da ansiedade. Foi o que aconteceu, por exemplo, final da Bundesliga, rodada final. O Dortmund bastava vencer. A gente pode até usar números. Pô, o Dortmund venceu todas as partidas, por exemplo, dentro de casa. Se você não controlar o nervosismo, e a parte mental nas Copas é muito importante, né? Se você não controlar o nervosismo, você se perde e o adversário vai estar pronto para te atacar. Por isso que eu acho que é um jogo mais indicado para gol. Se você é trader, você vai precisar encontrar um momento do jogo, um cenário de superioridade do jogo, principalmente falando do Fortaleza, aonde o Fortaleza consiga neutralizar qualquer tipo de contra-ataque do Palmeiras. Eu acho muito difícil a gente ver um jogo onde o Fortaleza vai ser dominado, para que eu venha, por exemplo, buscar um lei ao Fortaleza, estar contra o Fortaleza. Porque a necessidade é inteira do Fortaleza. Você ser dominado pelo seu adversário num jogo onde você precisa vencer, que foi o que aconteceu com o Dortmund e mais, é ridículo. Então eu não vejo o Fortaleza passando por esse papel de ser dominado. O que eu vejo é a dificuldade em neutralizar os contra-ataques do adversário. E isso é complicado, porque eu vou ter que me expor. Então, para você que é trader e quer um cenário talvez um pouco mais seguro para trabalhar, por exemplo, contra o Palmeiras, que não precisa vencer, né, que pode até perder, você precisa de um Palmeiras recuado, pode até ser bem postado, desde que o Fortaleza não deixe o Palmeiras sair para contra-ataque. E aí a gente pode ter uma correção do Palmeiras, mas é um cenário de linha tênue, porque esse contra-ataque pode sair a qualquer momento, pode ser perigoso. Se você é Panther, eu não gosto de pensar em vitória em nenhum dos dois. O empate anula do Fortaleza, porque o Fortaleza pode vencer por 1-0 que não se classificar, dupla chance do Fortaleza, tá bom. Eu até consigo ver algum valor nesse dupla chance do Fortaleza, tá? Porque o empate classifica o Palmeiras, a vitória por 1 gol ou 2 gols classifica o Palmeiras também. Mas eu prefiro trabalhar o mercado de gols. Eu gosto muito de pensar nesse over 1,5, no mínimo, tá? Porque para classificar, o Fortaleza precisa fazer 3 gols, para pelo menos começar a abrir conversa, né? Para levar o jogo ali para os pênaltis ou para prorrogação, não lembro se tem prorrogação na Copa do Brasil, mas tem que fazer pelo menos 3. O Palmeiras, ele vai ter provavelmente várias chances de poder ampliar essa desvantagem do Fortaleza ou ampliar a sua vantagem em cima dos erros do Fortaleza. O Fortaleza tem que fazer uma partida perfeita, ofensiva e defensivamente falando. Então, começaria pensando no over 1,5, não duvido que a gente possa ter um ambas marcam, não duvido que a gente possa ter também um over 2,5, o mercado não acredita, mas pro Fortaleza é tudo ou nada. E quem viu o primeiro jogo
Quem viu o primeiro jogo no Allianz sabe que esse jogo poderia ter sido de pelo menos 5 gols. Teve muita chance. Então, gosto de pensar em gols por aqui. Às 21h30, o Internacional recebe o América, tendo perdido o primeiro jogo por 2-0. Situação complexa do time do Internacional. Eu vi o jogo do Internacional na vitória contra o Bahia. Não foi um jogo fácil. Venceu por 2-0, mas não foi um jogo fácil. Porque a quantidade de chances cedidas pelo Internacional para o time do Bahia no segundo tempo foi absurdo. O Internacional recuou, chamou o Bahia para cima, poderia ter tomado o empate, acabou fazendo um gol no último lance. Então assim, não é ainda um Inter ideal, principalmente defensivamente. O Inter jogou contra o Metropolitano na Libertadores e foi uma situação assim, que parecia que o Inter vencendo por 3-0 iria conseguir tomar o 3-3. Então eu ainda tenho minhas dúvidas em relação a confiar no Internacional. Gosto de pensar que dentro de casa, com o apoio da torcida, com o Beira-Rio lotado, o América vai ter muito trabalho para segurar o Inter. Gosto de pensar. Mas também não consigo ver um América completamente recuado. Então é um jogo complexo, tá? E eu tenho a tendência de me enviesar pro lado do Inter. De falar, não, o Inter vai superar as adversidades, porque é um jogo de Copa onde ele tem que devolver pelo menos um 2-0. Acredito que o Inter vença por aqui. Esse é meu viés. Mas ao mesmo tempo eu não posso ignorar o que eu vi contra o Metropolitanos, num jogo praticamente que o Inter poderia ter feito 7-0, ele tomar um apavoro no final, e também o jogo contra o Bahia agora no Campeonato Brasileiro. Eu não posso ignorar isso. Eu não acompanhei o primeiro jogo contra o América, sendo sincero, não vi como foi, vou ver os melhores momentos depois, antes de ir pro mercado, mas eu não consigo confiar plenamente assim na equipe do Inter. Vamos utilizar um pouco dos números aqui de Campeonato Brasileiro para falar da Copa do Brasil, tá? Que eu acho que é um pouco mais fácil, porque o nível de confronto é muito parecido. Dentro de casa, o Inter tem números muito bons, mas é uma equipe que cede muita oportunidade. De novo, esse último jogo contra o Bahia foi um jogo onde ele forneceu a oportunidade para tomar um empate e acabou fazendo no final. O jogo contra o Flamengo, ele cedeu muita chance para o adversário e mesmo assim ele venceu. Se eu não me engano, foi uma vitória de virada do Internacional. Então, assim, não é ainda o Inter 100%. Quem é torcedor colorado sabe disso. Já o América vive uma fase horrorosa, acabou de perder pro Botafogo, foi engolido pelo Botafogo lá no Newton Santos. Para mim, o América hoje vive, assim, uma fase muito abaixo da expectativa, porque o América fez um excelente Campeonato Mineiro. Era esperado do América uma situação melhor, principalmente defensivamente. O time tomou 10 gols em 4 jogos, então precisa melhorar muito, mas eu não consigo ver um América chegando no Beira-Rio e fazendo um jogo só defensivo. Por mais que 2-0 seja um bom resultado, se você só for para se defender contra um time do Inter, você vai tomar, você vai conseguir ser eliminado. É praticamente implorar para ser eliminado, né? E classificar para a Copa do Brasil quartas de final, financeiramente para um clube é muito interessante, faz parte do planejamento da maioria dos times, principalmente do América, né? Que não tem a folha salarial, por exemplo, do Internacional. Então, eu não consigo ver um América tão recuado assim. Como eu falei, são números ainda muito complicados, o Internacional não marcou e nem tomou nenhum gol no primeiro tempo aqui, pelo que eu tô vendo, foram gols que ele acabou marcando e sofrendo no segundo tempo. Quer dizer muita coisa? Não, porque o Inter, como perdeu de 2-0, tem que vir para resolver logo cedo. Se você é trader e encontrar um América recuado, só pensando em se defender, que é o que eu não espero, mas pode acontecer, né? Quem somos nós para saber prever o futuro? Se isso acontecer, eu provavelmente vou trabalhar a favor do Inter. Não tem como correr. Inclusive, tá com cotações malucas aqui, né? Tá dando 1,50 pro América também. Ignora essa cotação de 1,50 do América, tá? A cotação do América tá quase 6. Isso aqui é um bug, provavelmente, do site que tá acontecendo agora. Mas o Inter tá por volta de 1,50, 1,55. Se eu encontrar um América recuado, provavelmente eu vou tentar trabalhar a favor do Inter por aqui no trading dentro de uma bolsa esportiva. Se você é Panther, de novo, é difícil confiar defensivamente no Inter, mas se tivesse que escolher um lado, eu gosto de pensar na vitória do Internacional seca e não vejo com maus olhos esse empate anula do Inter. Apesar de achar que o empate anula vai estar com uma odd muito esmagada. E pela necessidade eu vejo o Internacional tendo que vencer esse jogo. Então, acho que não é ruim pensar numa vitória do Inter. Mesmo que ele não se classifique. 1-0 classifica o América, tá? Não é ruim. Agora, eu gosto muito de pensar no mercado de gols porque eu tenho um Inter que tem que fazer pelo menos 2 e eu tenho um Internacional que cede muita oportunidade, pelo que a gente já conversou aqui. Então, entre apostar no Internacional a 1,50 e apostar no over 1,5 talvez a 1,30 ou no over 2,5 a 1,96, talvez o mercado de gols seja um pouco mais interessante. Não duvido que a gente possa ter 2 gols por aqui. Se você puder pegar esse over 1,5 no live, acima de 1,50 seria melhor ainda, né? Porque aí mesmo que o América marque, você não fica numa situação tão complexa. Acho que o Internacional vence, só não sei se passa. E o problema do Inter não é não criar oportunidade, porque ofensivamente ele cria. O problema do Inter é não ceder. Para fechar as análises um pouco mais aprofundadas, Botafogo e Atlético Paranaense. Puta, que jogo que eu tô ansioso para assistir.
Acabei de assistir América Mineiro visitando o Botafogo no Newton Santos. O América foi engolido. O Botafogo deu um banho de bola no América. Joga muito bem naquele estádio, principalmente depois que houve aquela mudança no gramado, né? E o Atlético Paranaense é copeiro demais. Eu comentei isso no primeiro jogo, o Botafogo abriu 2-0 e recuou. Para mim, o erro do Botafogo no primeiro jogo foi recuar demais. O Atlético Paranaense usando muito a bola aérea, que é forte demais na equipe, conseguiu a virada. Vem com a vantagem, mas é uma vantagem mínima, uma vantagem que dá para o Botafogo tirar. De novo, vocês estão vendo cotação aqui que estão errados, tá? Eu já falei com o pessoal do Radar Esportivo. A cotação do Botafogo está por volta de 1,80, 1,85. O Atlético Paranaense com uma odd próximo de 4 alguma coisa. Acho que são cotações justas, tá? Porque o Botafogo é muito forte dentro de casa, assim como o Atlético Paranaense era forte em casa, e eu comentei que o valor, na minha opinião, estava no Atlético Paranaense em casa, mesmo ele tendo começado perdendo e recuperou depois, tá? Vitor Roque tá jogando muito, Fernandinho jogou muita bola no primeiro jogo e o Botafogo tem um time muito... Cara, é difícil analisar isso aqui, muito difícil. O Botafogo é líder isolado do Brasileiro, não é à toa, não tá caindo do céu, não. Quem assistiu e quem tem assistido os jogos do Botafogo sabe que é qualidade, é bem treinado o time. O Luiz Castro gosta de dar uma doideira nele, tirar uns jogadores que estão bem em campo, dar uma mudada no time, roda o elenco, mas mesmo assim os jogadores estão muito encaixados, tá? Eu acho que o Botafogo é favorito aqui dentro de casa, assim como eu achava o CAP favorito fora. Olha isso daqui em relação a números. Dentro do Newton Santos, 5 vitórias em 5 jogos. Vou falar o quê? Saiu na frente todas as vezes, sem sofrer gol em 80% dos jogos, marcou em todos os jogos, 10 gols marcados, 1 gol sofrido. Eu falo o quê? Ah, mas isso aqui não é Copa do Brasil, isso aí é Campeonato Brasileiro. Cara, tu quer um nível de enfrentamento melhor pra gente poder fazer uma análise da Copa do Brasil do que o próprio Campeonato Brasileiro? O Atlético Paranaense não é tão forte fora de casa? Não é. Na verdade, se a gente for pegar historicamente falando, o CAP nunca foi um time tão forte fora de casa, porque, cara, a torcida do Atlético Paranaense é uma coisa absurda. Tá com um escudo antigo aqui, eu tenho que atualizar esse escudo no PDF, né? Mas é uma coisa absurda, e apoia demais o time fora de casa, ele não tem o mesmo desempenho, tá certo? Isso é sabido. A gente consegue ver aqui, ó, uma vitória, se eu não me engano, foi uma vitória contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, em 4 jogos disputados. Não saiu na frente com tanta frequência, mas a gente não pode acreditar que só esses números aqui do CAP, do Atlético Paranaense, fora de casa, podem definir esse confronto, porque o Atlético Paranaense é um time muito mais voltado para Copas do que para o Campeonato Brasileiro. Ele não vai tratar o Campeonato Brasileiro como uma obrigação de ser vencido. O CAP joga o Campeonato Brasileiro para se classificar para as Copas onde ele vai para cima. É o atual vice-campeão da Libertadores, para quem não se lembra. Então é uma equipe muito chata de se enfrentar. Acho que a gente pode olhar para os números do Botafogo em casa, porque o Botafogo tá levando o Campeonato Brasileiro como uma equipe que quer vencê-lo. Mas o Atlético Paranaense, na minha opinião, é uma equipe que quer ir longe na Copa do Brasil, ir longe nas outras competições, em Copas, e no Campeonato Brasileiro poder ficar ali nas zonas de classificação para Copas futuras, tá? Por isso que eu não usaria os dados do CAP para definir como uma equipe ruim fora de casa, pensando em Copa do Brasil, porque em Copa do Brasil ele já eliminou, por exemplo, o Flamengo recentemente fora de casa. Lembra do Flamengo do Renato Gaúcho, que, se eu não me engano, empatou na Arena da Baixada, tomou um cacete do Atlético Paranaense no Maracanã. Então não dá pra gente só olhar para os números do CAP no Brasileirão, porque eles encaram os times do Sul, né, principalmente Grêmio, Inter, CAP, eles encaram o Campeonato Brasileiro, esses times que gostam muito de Copas, como uma opção para você ficar bem colocado e disputar as Copas. Tem muito essa questão do deslocamento, são equipes que se deslocam muito mais, vai jogar lá no Nordeste, você se desloca muito mais, você gasta muito mais dias de recuperação, então são equipes que focam muito mais nas Copas. Mas eu posso olhar para o lado do Botafogo, não dá para ignorar o que o Botafogo tá fazendo dentro de casa, tá? E é um time muito, muito forte. Se você é trader assim como eu, cara, é difícil você não se enviesar no Botafogo. O Botafogo, ele só não vai fazer um bom jogo aqui, ele pode até perder, ele pode até ser eliminado, mas ele só não fará um bom jogo se ele deixar o nervosismo tomar conta. E não tem sido, sinceramente, uma coisa comum no time do Botafogo. É um time muito tranquilo, tá? Um time que sabe o que tá fazendo. Então, se você é trader e encontrar aqui um Atlético Paranaense abraçado com a vantagem, recuado e não conseguindo contra-atacar, dá para explorar alguma coisa no Leia Pior Equipe em campo ao CAP, tá? Pelo menos em alguns cenários, não é pro jogo inteiro. Se você é Panther, com essa cotação do Botafogo beirando 1,80, talvez esse empate anula do Botafogo possa ter algum valor, tá? Mas eu gosto muito de pensar também no over 1,5, porque o Botafogo tem que pelo menos fazer um gol, e nesse interim não pode dar espaço para o Atlético Paranaense, principalmente tem que tomar muito cuidado com as bolas aéreas do CAP. Então eu imagino esse jogo aqui para pelo menos 2 gols, tá? Assim como eu acho que Fortaleza e Palmeiras e Inter e América também tem essa condição. Entre estar a favor de gols ou confiar só no Botafogo, eu preferiria ir no mercado de gols, mas eu não vejo com maus olhos esse empate anula do Botafogo jogando o que ele está jogando no Newton
estão, tá bom? Nos jogos extras para essa quarta-feira, caso você queira trabalhar, a última rodada do Campeonato da Arábia Saudita já foi definida. O Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, foi o vice-campeão. Ele não conseguiu ser o campeão da Arábia Saudita porque o Al Ittihad, e eu sempre cito, o jogador talvez que a gente mais tenha conhecimento ali, pelo aquele gol antológico, vamos dizer, para os corintianos contra o Boca Juniors, do Romarinho. O Al Ittihad do Romarinho foi o campeão da Arábia Saudita. Ambas as equipes jogam em casa contra adversários que não querem mais nada na competição. Aliás, ninguém quer mais nada na competição, tá tudo encerrado. Mas se você quiser trabalhar, às 15 horas o Al Ittihad faz um jogo contra o Al Tae ou Al Tai e o Al Nassr pega o Al Fateh. Acho que o Al Nassr não foi campeão esse ano muito por conta das críticas que a gente fez em relação à defesa. Time muito focado no ataque, maioria dos jogos marcando gols, foi 60 gols em 30 jogos, média de 2 gols por jogo marcado, só que muitos gols sofridos. Então precisava melhorar nesse fundamento, não sei se o Cristiano continua por lá. Tá? Outros jogos extras que a gente pode fazer. Às 19 horas, jogos da volta da Copa do Brasil também. Bahia e Santos. Primeiro jogo 0-0 na Vila. O Bahia, né, tem que fazer força dentro de casa para poder passar. É muito importante aqui, ó. Parte do financeiro é muitíssimo importante esse jogo para o Bahia. Tá? Vale muito a pena ficar de olho nesse jogo, porém, não traga viés. Por mais que o Bahia jogue dentro de casa, o primeiro jogo foi 0-0, então não tem tanta exposição no início do jogo. Acho que é mais um jogo para correção de preço. Cruzeiro e Grêmio também foi um jogo de empate. O Cruzeiro teve até os seus momentos de dominância na Arena do Grêmio e provavelmente terá novamente bons momentos de dominância em casa, porém o Grêmio é tão copeiro quanto o Cruzeiro, né? O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, o Grêmio também tem vários títulos e não dá para cravar nada, principalmente que o primeiro jogo foi empatado. Então eu tenho de novo essa questão de não exposição no início. Talvez o Cruzeiro dentro de casa comece amassando um pouco, mas o Grêmio não precisa se expor tanto, também é um jogo mais estudado, tá? Então pode ser um bom jogo para correção de preço. Já o jogo do Corinthians com o Atlético Mineiro, a cotação do Corinthians não é 1,50, tá por volta de 2,90, do Galo tá por volta de 2,30. Depende muito do comportamento do visitante aqui, porque o Galo, assim como o Palmeiras, já tem uma vantagem interessante e o comportamento do Atlético deve ser muito voltado para o tipo de jogo que vai fazer o Corinthians. O Corinthians deve vir para cima com tudo e, obviamente, vai ter que tomar cuidado com os contra-ataques. E o Atlético Mineiro vai tentar jogar no erro do adversário e também no nervosismo do adversário. Pensando num Corinthians com apoio da Fiel, fazendo muito barulho dentro de casa, um Galo que pode perder por 1-0 sem ser desclassificado, talvez alguma coisa nesse empate anula ou uma dupla chance do Corinthians possa ter valor, se você é panta. Agora, se você é trader, depende muito do comportamento do Galo. Se é uma equipe que vem só para se defender ou se em alguns momentos do jogo, do primeiro tempo principalmente, for só para se defender, pode valer alguma coisa no lei a pior equipe em campo no Galo. Se o Corinthians não estiver conseguindo neutralizar esses contra-ataques, aí eu ficaria de fora porque é um jogo bem complexo, beleza? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continuem comentando aqui embaixo, me dando dicas de competições para a gente acompanhar nessa paralisação europeia. Faço questão de aprender um pouco mais sobre elas, trazer informação aqui para vocês, para a gente aprender junto, né, e tentar tirar valor dessa pausa, que obviamente vai prejudicar algumas pessoas, mas a gente também tem que descansar, né? Dar uma descansada na cabeça. Mas sempre que puder eu vou estar por aqui ajudando vocês. Beleza? Não esquece de participar do sorteio aqui no canal teoboss.com. Aproveita e já faz o meu curso gratuito sobre trade esportivo para você aprender um pouco mais. Pix, bancas na minha parceira Betfair, acessórios, moletons e tudo mais que vocês já conhecem. Um grande abraço, fica com Deus e até quinta-feira.